Fala pessoal, tudo bom? Alan aqui, vindo hoje com um vídeo não sobre livros, mas sobre filme. Eu vou falar sobre A Vida Secreta de Walter Mitty, mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos, fechou? Então, seguindo aqui, eu assisti recentemente o filme A Vida Secreta de Walter Mitty e, poxa, eu gostei demais do filme mesmo, ele é um filme muito legal, muito legal. E eu peguei ali algumas referências filosóficas e coisas do tipo que eu queria compartilhar com vocês. Então, talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar, mas enfim, eu assisti o filme recentemente, então eu vou falar disso aqui, tá? Eu acho que o primeiro ponto ali, que na verdade eu acho que é o mote filosófico por trás desse filme é o mito da caverna de Platão. Platão tem uma história que ele conta acerca de algumas pessoas que sempre viveram numa caverna e eles viam apenas, né, resumo do resumo, né, viam apenas sombras na parede ali da sua frente, eles estavam presos nessa caverna e essas sombras eram projetadas, enfim, por outras pessoas, e aí você tem toda uma questão de um deles se soltando, saindo da caverna, e isso é uma alegoria para a busca pelo conhecimento, enfim. O mito da caverna, ele é a base inspiradora do filme Matrix, né? O Matrix é exatamente isso. O Neo, ele vive numa realidade que não é a verdadeira. Em algum momento ele consegue sair da caverna, no caso o Morpheus o ajuda, né, a sair da caverna e ele encontra a verdade, né, ali ao longo da sua história. O filme a Vida Secreta de Walter Mitty é exatamente sobre isso. Então, o personagem principal, o protagonista, o Walter, ele vive numa espécie de caverna, só que dessa vez não é uma caverna de verdade ou não é uma simulação de máquinas, mas a sua própria mente, né? Ele vive meio que numa caverna interna ali e ele tem uma vida extremamente chata, ele tem é uma vida cinza. E aí é muito legal você assistir o filme, prestar atenção nisso, que vocês vão ver que a roupa que ele tá vestindo no começo do filme é cinza, ele carrega uma mala que representa ali o seu trabalho, que é cinza também, e ele vive preso em fantasias da sua cabeça. Então ele sabe que a vida que ele vive é monótona. Então, em diversos momentos, ele tem alguns devaneios ali, onde ele fica imaginando o que poderia acontecer. Então, ele, por exemplo, ele toma um esporro do chefe dele e aí ele se imagina, na cabeça dele rola uma história onde ele é um super-herói e esse chefe dele é um vilão e eles estão lutando ali pela cidade como se fossem super-heróis e vilões de histórias e quadrinhos, né? Então, ele vive meio que esse mundo de sonhos, esse mundo de ilusão, até o momento em que algo acontece, né? Ele trabalha numa revista chamada Life, Vida. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, da gente prestar atenção, que é o seguinte: essa revista ela foi comprada e ela vai ser destruída. Então, eles têm destruída no sentido de assim, ela vai deixar de existir e vai virar um portal online. Então eles até falam que de alguma forma é isso, a life está acabando, a vida está acabando e aí vai começar uma nova e muitas pessoas que trabalham ali vão perder seus empregos e aí eles têm a chance de fazer a última capa dessa revista e seria algo memorável, né? Deveria ser algo memorável. E aí você tem um personagem chamado Sean, que ele tirava fotos e mandava pro Walter, para a revista, e o Walter publicava, e aí ele faz um último envio pro Walter de alguns negativos de fotos, e aí ele fala assim, ó, tem vários negativos, o negativo 25 é a melhor foto que eu já tirei na minha vida, publica isso, e aí ela vai ser a capa desse último dessa última edição impressa da revista. Só que quando o Walter vai revelar esses negativos, o negativo 25 não está lá. E aí ele começa uma busca para encontrar esse negativo e quando ele vê que provavelmente isso não foi enviado para ele, ele começa a ir atrás do Sean para ver se ele encontra esse negativo, ver se ele encontra a pessoa, né, o Sean, que é o cara que tirou essa foto. E aí começam outras referências, né? Então você tem a life, a vida desmoronando, que de fato ela está acabando aos poucos.
Tem um momento em que o Walter ele tá ali com a mãe dele e com a irmã, e a mãe dele começa a mostrar umas fotos de quando ele era criança. Ele era uma criança que usava um moicano grandão, ele era uma criança super divertida, aventureira, arrojada, enfim. Só que depois que o pai dele morre, ele pega e assume algumas responsabilidades. Ele vai trabalhar num fast food, coisa do tipo. Então ele deixa de ser aquela pessoa sonhadora. Ele tinha um objetivo de fazer um mochilão pelo mundo. Ele tinha até um diário que estava em branco, porque ele nunca chegou a viajar. Então ele era uma pessoa cheia de sonhos, uma pessoa que gostava de aventura e de desafio, e em algum momento ele vai perdendo isso, ficando cinza. E aí a gente tem esse momento dele lembrando disso. Nós temos um momento também que a irmã dele dá um brinquedo que era deles quando eles eram criança, e aí ele começa a refletir acerca da pessoa que ele era, o que ele acabou se tornando. Então esse contato com o eu criança dele começa a despertar isso. E aí acho que uma outra coisa é que ele tem uma conta num site de namoro e, enfim, e aí tem uns campos lá que é tipo, para quais lugares você viajou? O que que você já fez? E ele não consegue preencher. E aí o cara lá do site fala, poxa, você nunca fez nada de incrível na vida, você nunca viajou, e isso pega nele. Então, depois de uma série de coisas que vão acontecendo, ele resolve ir atrás do Sean de vez. Só que o Sean tá na Groenlândia, então ele fica, pô, vou, não vou, ele acaba indo, e aí começa a aventura, de fato, do Walter Mitty. Nesse momento já tem mais uma referência, então ele pega um avião vermelho, né? E quando ele chega na Groenlândia, o cara da locadora de carros fala assim, ó, tem 2 carros disponíveis para você, um azul e um vermelho, você quer pegar qual? E aí, conexão direta com Matrix, o lance das pílulas, né? Ele tem que escolher a pílula azul ou a pílula vermelha, sendo que a vermelha é que libertaria ele. E o Walter Mitty escolhe o carro vermelho e ele vai. Então você tem a primeira escolha dele de fato por sair, né? Ou começar a sair da caverna. E aí, enfim, tem toda uma série de aventuras. Ele vai fazer um monte de coisa maluca, tipo entrar no helicóptero que está sobrevoando o mar. Ele vai pular desse helicóptero em mar aberto. Ele vai parar na Islândia, por exemplo. É curioso que quando ele chega na Islândia, ele desce do barco e você tem os marinheiros que trabalham nesse barco também. E o cara que está ajudando ele fala assim, pô, se você quer chegar lá onde você quer ir, você tem que se apressar e pegar aquela bicicleta que está parada ali. Ele fala, por quê? Ele fala, porque só tem uma bicicleta na ilha e os marinheiros estão doidos para irem para um bordel, né? Então, imagina, os caras vivem em alto mar e eles estão loucos para irem para um bordel, e se você não correr, eles vão pegar isso e você vai perder sua chance. E aí ele começa a correr, pega a bike e vai embora. E aí eu acho que tem outro simbolismo, que é ele vencendo de repente os desejos carnais, né? Então ele vence isso para continuar indo atrás da revelação, né? Daquele algo que ele está buscando. E aí também ele vai rodar, 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 e aí encurtando a história, chega no momento em que ele encontra o Sean, né? E aí uma coisa também interessante é que nesse período todo a roupa dele vai mudando. Então aquela roupa super formal, cinza, ela vai saindo aos poucos. Então ele vai se molhar, aí ele perde a mala, e outra coisa acontece, ele tira o terno, ele está numa outra situação, ele precisa soltar a gravata, ele rasga ela para fazer uma outra coisa. Então conforme essa aventura vai passando, ele vai soltando, ele vai perdendo aquelas coisas dessa vida chata dele, deixando pelo caminho, enquanto ele busca essa revelação, ele busca esse lugar. E aí ele encontra o Sean no alto do Himalaia. Então você tem uma referência provavelmente budista do discípulo escalando uma montanha. Ele chega lá no cume, e no cume ele encontra o seu mestre, que era aquele guia que é o que fez ele avançar tanto. E aí, chegando lá em cima, eles vão ter uma conversa. O Sean fala, na verdade, o Walter fala que tá lá para buscar o negativo que ele perdeu. E aí o Sean fala, não, mas eu te mandei isso, tava naquela carteira que eu te mandei. Porque um dos presentes, né, que o Sean tinha mandado pro Walter era essa carteira. Cadê a carteira? E aí ele fala, não, eu joguei a carteira fora.
por que você colocou isso na carteira? E aí o Sean vira para ele e fala, mas por que você jogou fora a carteira? E aí, eu acho que é a primeira virada assim do tipo, o que ele estava procurando estava com ele o tempo todo, sabe? Então ele estava viajando para um país, para o outro, saltando de helicóptero, tudo para encontrar uma coisa que ele literalmente estava carregando consigo durante todo esse tempo, até o momento que ele joga aquilo fora. E aí eles conversam ali e o Walter ele volta para casa, porque ele, de fato ele perdeu aquilo. Só que ele volta mudado, né? Então ele de fato sai do emprego, tinha sido demitido, né? Mas ele aceita isso. Ele tinha uma questão com um piano, que era uma coisa que o pai dele tinha dado para a mãe dele num aniversário de namoro, né? E ele ficou mantendo esse laço com o pai dele morto. Só que quando ele volta da viagem, ele decide vender esse piano. Então é mais uma mensagem dele desapegando do passado. Ele vende isso. E aí, numa conversa, isso eles estão dentro de uma loja de penhores, de antiguidades. E aí, nesse processo de vender o piano, ele fala para a mãe dele que a foto que ele estava buscando estava nessa carteira e ele jogou fora. Só que a mãe dele fala, eu peguei essa carteira do lixo porque eu sempre guardo as suas coisas, né? Então a mãe, ela segue sendo essa guardiã. E aí ele pega a carteira, ele acha de fato o negativo ali e ele vai lá para revista, né? Para pegar e entregar esse negativo pro novo chefe. E aí, acho que o último simbolismo dessa parte de referência à caverna, à Matrix, é que quando eles estão saindo dessa loja de antiguidades, a porta é uma porta vermelha. Então ele abre essa porta, ele sai de lá, provavelmente nesse lugar de finalmente ele saiu de fato da caverna. Ele teve toda essa jornada, ele encontrou o mestre, ele se livrou das coisas do seu passado e conseguiu sair da caverna. E aí, curiosidade, o Sean, lá em cima da montanha, não tinha falado o que estava na foto e o próprio Walter, ele não olha, porque para ele não importa, ele encontrou o que ele queria, ele vai lá, entrega o negativo para o chefe e vai embora. Ele, passado isso, ele encontra a personagem que ali é seu interesse amoroso e eles estão andando pela cidade, conversando e tal, e aí eles passam em frente a uma banca de revista e eles veem a revista publicada, eles vão ver o que está na capa e o negativo da foto era uma foto dele próprio, o Walter. Então o Sean tinha tirado uma foto dele olhando para vários negativos ali e essa era a foto. O Sean tinha falado durante o filme inteiro que aquele era o melhor trabalho dele, o trabalho mais sensível. E aí era uma foto do próprio Walter. E aí a gente fecha esse ciclo de referências budistas, de repente, que é o que ele mais procurava na vida dele, a coisa que era mais importante no momento mais crítico era ele próprio. Então, vejam, o mestre mandou para ele essa mensagem falando, cara, o que você precisa é você, o que você mais precisa é de si próprio. E ele não viu isso, ele achou que tinha perdido isso. Ele precisa fazer uma jornada imensa de autoconhecimento, de relação com o seu passado e abnegação desse passado. Ele abre mão de um monte de coisa, ele vê a vida sendo destruída e no fim ele percebe que o que ele mais precisava estava com ele o tempo todo, que era ele próprio, né? Então, eu acho que a mensagem, né, quando você consegue assistir e pegar tudo isso, o filme pega outro tom, porque ele é um filme de comédia. Então, se você assiste com o celular na mão, despretensiosamente, você não pega essas coisas. Mas se você tem um olhar um pouco mais atento, você percebe todas essas referências, você entende o que ele queria passar e o filme ele toma uma outra dimensão, beleza? Então, em resumo é isso. Eu queria mesmo só vir aqui falar um pouco com vocês sobre o que eu achei do filme. Achei muito legal essas referências todas, essa questão filosófica, as referências ao filme Matrix, que ele próprio é uma referência ao mito da caverna. Então, é isso. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu joinha, comenta aí se você já assistiu o filme e eu vou deixar linkado aqui na descrição o link para você comprar os livros que eu comentei, né? O Mito da Caverna,
Eu vou deixar também o link para minha página da Amazon. Você entra lá, você pode fazer uma compra, você não paga nada mais por isso, mas eu recebo uma comissão e você ajuda a gente a manter o canal aqui rodando, fechou? Então é isso, valeu pessoal, até a próxima, tchau.